Essa vai ser a melhor Black Friday da sua vida se você seguir as dicas que eu vou te dar nesse vídeo. A gente fala sobre promoções, subiu o anúncio mágico, que agora é milagre, que agora tudo vende. E por um lado sim, tá certo, tudo vende. As vendas aumentam muito no final de ano, mas o que ninguém te fala são os bastidores do que você vai viver, do que você tem que se programar para ter uma Black Friday de sucesso. E nesse vídeo eu vou te dar 5 práticas, 5 boas práticas que você precisa fazer para você fazer a melhor Black da sua vida. Separei 5 tópicos que eu quero conversar com vocês. O último eu vou deixar como segredo, mas eu tenho certeza que vocês vão gostar muito, que é uma dica valiosíssima, uma dica que quase ninguém comenta, é uma estratégia que a gente utiliza bastante, de fidelização e que pouquíssimas pessoas vão te dizer, tá? Mas vamos lá para os primeiros 4 tópicos. A gente está falando de programação de estoque, a gente está falando de ads, investir em ads da forma certa, aproveitar temas de Natal, então você vai aproveitar a sazonalidade da época e também você vai vender no atacado, tá? Segura até o fim que eu vou te explicar tudo e no final tem a dica bônus. Vamos falar do primeiro tópico, que é ter estoque, se programar, tá? Vamos lá, a primeira coisa que a gente tem que se basear é final de ano, Black Friday, Natal, as vendas costumam dobrar a triplicar, tá? Então o que você vende, o ritmo que você vende, você pode se preparar que vai vender pelo menos o dobro. Cara, é incrível o poder que tem ali o 13º, o poder que tem o final de ano nas vendas, tá? Quem vende sabe o tanto que é milagroso o final de ano. E ter estoque é uma proteção que você tem no seu negócio. A única proteção que você tem no seu negócio, nesse caso, é ter estoque. Por quê? Se você tiver as vendas vierem, caírem, pô, tá vendendo muito, Gabriel, não para de cair pedido. Mas se você não tiver estoque e se seu fornecedor, ou se você produz, né? Vamos considerar que você tem um fornecedor, depois a gente fala da parte de produção. Mas se você tem um fornecedor e esse cara falha com você, se você tem 2 fornecedores, que é o que eu indico ter pelo menos de 1 a 2, 3, eu indico nisso, porque se você tem um só, quem tem um não tem nenhum, tá? Então se você tem a partir de 2 fornecedores ali, você fica um pouco mais cegado. Mas se os 2, os 3 não tiverem para te entregar ali na época, você faz o quê? Seus pedidos vão atrasar. E, consequentemente, você acaba ferrando a sua conta, né? Então, ter estoque é o que protege a sua conta. O que é ter estoque? É um estoque estratégico. Não é só comprar tudo que você vê na frente e falar que você tem estoque. Não. É se programar e comprar o que realmente vende na sua conta. Pô, eu vendo muita garrafa preta. Pô, eu vendo demais essa garrafa, Gabriel. É meu carro-chefe. Pô, então você tem que dobrar pelo menos essa. Ah, mas eu tenho a branca e a azul também e elas vendem menos. Mantenha um estoque dela, né? Você precisa ter esse estoque porque vai vender também. O ritmo delas vão aumentar também. Porém, a preta, com certeza, vai ser um ritmo muito maior. Se ela já é seu carro-chefe, se ela carrega ali suas vendas, você tem que ter o estoque pelo menos dobrado do que você trabalha. Pausa para água. Então, você precisa ter pelo menos o dobro ou o triplo desse produto em estoque, ou se seu fornecedor for realmente sólido e você conseguir se programar com ele, fazer pedidos programados ali, também é uma boa. Então, você se programa ali, Gabriel, eu preciso ter uma estimativa que eu fiz ali, se eu dobrar, se eu triplicar minhas vendas, é isso, aquilo outro. Já cheguei num número. Se programa com o seu fornecedor, é bom que você não precisa comprar tudo uma vez, você não tira todo o seu caixa de uma vez, você consegue ir cadenciando. Perfeito, é uma ótima alternativa também. Se o fornecedor for realmente ponta firme e te entregar, perfeito. Agora, se você é fabricante, você precisa se programar um pouco, bem antes, inclusive, porque o cara que te vende, provavelmente ele fabrica. E ele já se adiantou também, então ele já comprou a malha, se ele fornecer vestuário, etc. Se for outro produto, ele já se organizou, pelo menos para comprar com o fornecedor dele, né? Se ele for um revendedor,
Ou se ele for um produtor, ele já se adiantou também com a matéria-prima. Então, se você é um produtor, né, se você produz seu próprio produto ali, Gabriel, eu faço vestidos, eu faço biquíni, eu faço, né? Enfim, você tem que se adiantar, cara. Você tem que se adiantar, compre malha bem antes, porque as malhas faltam também ali na época, porque a gente sabe que vende muito, todo mundo vende muito. Então, ou seja, se o cara tem 10 vendedores ali, né, que compram dele, automaticamente, se as vendas de todo mundo dobrar e ele não aumentar o ritmo dele também, e às vezes o ritmo que ele aumente não supre tudo, vai faltar. Então, se você é produtor também, eu sou produtor, eu já estou me adiantando em muita coisa e eu até sei que vai faltar, cara. Mesmo me adiantando, eu já venho me adiantando e eu estava refletindo que vai faltar, que eu sei que vai faltar. É porque eu me programei mal? Não, mas é porque às vezes a gente se programa de uma forma e vende muito mais. E às vezes você também, às vezes você faz uma estimativa menor também, às vezes você poderia ter jogado mais, né? Só que às vezes você fica meio inseguro, você acha que não vai vender isso tudo. Então, e tudo bem, tem que ser pé no chão. De vez em quando isso acontece aqui. O jogo do empreendedorismo não é ter a resposta certa toda hora, né? Você precisa estar no caminho e estar aprendendo. Se você seguir essa linha, já está tudo certo. Aos poucos você vai se adequando. Então, a primeira dica é se organize com o estoque, porque o estoque ele é primordial em tudo isso, tá? Tudo que você vai fazer do começo ao fim nas vendas online, venda de balcão, tudo que você for vender, você tem que se programar a questão de estoque. O online eu digo mais que o online parece que ele é mais imprevisível, né? A gente sabe que vai vender muito final de ano, mas a gente não sabe o quanto, a gente não sabe, é incrível, é incrível. Às vezes você pode ter o azar da sua conta cair, então ao invés de você vender muito, você vende pouco. Coisa que no balcão ali é um pouco mais difícil, né? A não ser que sua loja quebre, caia um meteoro, mas se você tem um ponto, se você tem uma estrutura de venda, nesse ponto você tem um pouco mais de segurança, né? A gente sabe que não tem, porque com a pandemia veio aí e fechou tudo. Mas o online, ele é um pouco mais imprevisível. Eu tenho isso comigo. Eu sou sócio de alguns negócios físicos, não sou 100% contra negócio físico. Eu sei que você tem que saber muito bem o que você está lidando ali, né? Você tem que saber muito bem coordenar. Mas se você souber, é uma boa. Negócios são negócios. Fazendo dinheiro é o que importa, tá? Então, falamos sobre ter estoque, tá? E tudo quanto é estoque agora, nesse final de ano, é essencial. Vamos agora para investir em ads, tá? Então, ano passado, eu não investi em ads, porque eu tinha uma crença de que eu não podia investir em ads, não dava, não compensava. Se eu subia lá na plataforma, eu tinha que vender orgânica ou no orgânico. E muita gente funciona assim e tá lindo, né? Cada um com a sua estratégia. Se estiver vendendo, se estiver dando lucro, perfeito, né? Não tô aqui para crucificar ninguém. Mas este ano a gente entrou o ano ali mudando a estratégia e acelerando com ads. E eu te digo que aumentou muito as minhas vendas, obviamente, porque a gente agora está pagando para vender mais. Só que o melhor de tudo é que a gente está pagando consciente. Então a gente está pagando um custo muito bom para fazer as nossas vendas, com uma estratégia que dá uma meta de ROAS altíssima. A gente trabalha com ROAS altíssimo e o que acaba proporcionando para nós um bom custo ali no final, né? A conta fecha muito bem. Então, trabalhe muito ads, faça um ads muito bem controlado na sua conta, invista em ads agora, porque a gente sabe que é todo mundo procurando produto, todo mundo tá na ânsia de comprar. Então, se você patrocinar da forma correta, você vai ter muito mais visibilidade e você vai se destacar de quem não está fazendo ads, né? Você se destaca, se tem 2 anúncios pareados, 2 anúncios bons, bem equilibrados, bem feitos, um está patrocinado e o outro não, o que patrocinou obviamente vai vender mais, né? Se estiver vendendo mais com um custo dentro do seu orçamento, você vai girar muito mais produto, você vai lucrar muito mais na sua conta, ok? Se você quiser aprender a fazer ads da forma correta, as vagas do método VND estão abertas. Lá eu te ensino tudo relacionado a ads, a subir anúncios, a gestão de estoque, a gestão de produtos. Lá é bem completo, é um sistema completo para quem
quer aprender a vender online e montar um negócio sólido na internet, ok? Então, trabalhe com ads no final de ano, seja incisivo, pegue no pé ali que dá muito certo, tá? Eu não tô te falando isso só pra te vender uma lorota, não. Isso aqui é verdade, cara. Trabalhe com ads que você vai ver o maior faturamento da sua vida, tá? Principalmente se você não trabalha. Terceira dica, trabalhar com temas de Natal, né? Sazonalidade. A gente sabe que na Black, a Black não tem um tema específico, né? Black é Black, Black vende de tudo, né? Então, na Black, se você tem produtos escalados, eles já vão vender muito mais só por existirem, né? Se você trabalhar com temas sazonais de Natal, por exemplo, a chance da sua de vender mais é altíssima, né? Então, pô, Gabriel, eu já trabalho com produtos tais, né? Eu trabalho com X produto e eu vendo bem ele o ano todo e eu sei que na Black minhas vendas dobram, né? Eu sei que no Natal também vende bem, porque o pessoal compra de presente, compra para, enfim, né? Compra para si. Se você conseguir mesclar todo esse conjunto de produtos e agregar produtos relacionados a Natal mesmo, temas de Natal, eu vou te dar um exemplo. Vamos falar de vestuário, né? A gente está falando aí de camiseta, bonés, etc. Se você trabalha com camiseta religiosa e você já vende bem o ano todo, na Black, você não precisa falar de Natal, você já vai estar vendendo bem, ok? Se você fizer estampas relacionadas ao Natal, nascimento de Jesus, né, etc., tudo relacionado ao Natal ali, Feliz Natal, etc, etc, etc. Os temas são infinitos, as cores, a gente sabe muito bem que é vermelho e verde, né? Então, se você trabalhar bem esse cenário, as suas vendas vão aumentar mais ainda do que aumentaria com a Black. Concorda comigo? Então, se você vende um produto X, na Black ele já ia aumentar. Se você tiver produtos também relacionados a Natal, né, que você vai usar no Natal mesmo, ou enfim, que ele no cenário de Natal, você vai vender muito mais. Você vai agregar ali para sua Black produtos do próximo mês. Então você vai fazer uma Black melhor ainda, tá? Esse é o intuito desse vídeo, é você fazer a melhor Black da sua vida. Se você aplicar tudo isso aqui que eu tô te passando, essa vai ser sem dúvida a melhor Black da sua vida, cara. E assim, é difícil bater isso, tá? É difícil bater tudo isso que eu tô te passando. Quarta dica. A quarta dica é uma dica assim que realmente poucos te falam também, tá? Ela é bem específica, não vejo muita gente falando sobre, mas eu acho muito boa, é um cenário muito bom, que é vender seu produto no atacado. Então, se você já trabalha com produtos online e você tem estoque, você tem produção, você tem giro, você sabe que não falta, nada te impede de você abrir um outro canal de venda e pôr no atacado. Incentivar lojistas online, físico, a venderem o seu produto. Obviamente a margem do atacado ela é menor, só que a gente está falando de um alto volume de venda, então a gente está falando de um alto volume, né? Então pessoas pedindo muitos produtos seus, né? Então no varejo você vai vender 1, 2, 3, depende muito do seu produto, né? Mas você vai vender ali uma peça, 2 peças, 3 peças, enfim. No atacado você vai vender 1.000, 500, né? O cara quer fazer estoque, etc. Vai ganhar menos, a margem menor, sim, mas é um montante, né? E você gira seu estoque também, isso te impede de ficar com aquele produto estocado lá na frente, né? O que você não pode fazer é vacilar no seu estoque e queimar ele todo no atacado e ficar sem pedidos, ficar sem produtos para os seus pedidos. Isso você não pode fazer. Mas se você conseguir controlar legal, né? E conseguir equilibrar, a estratégia do atacado ela é muito boa. Por quê? Além de tudo isso que eu te falei, ela coloca dinheiro no seu caixa diretamente, então é à vista. O atacado, a não ser que você negocie com alguns clientes ali e dê prazo para eles, o que eu te recomendo fazer só se o cara for muito firme, porque a gente sabe que a inadimplência no Brasil é complicada. Se você tiver bons clientes pagando à vista, e no marketplace você recebe a prazo,
você consegue girar o seu caixa. Então você não fica com o seu dinheiro ali na Shopee 15 dias somente, né? E com aquela mercadoria parada, etc. Você consegue girar com clientes, né, de atacado. Eles te compram, te pagam, você ganha uma margem menor, mas você já teve aquele giro à vista. Aquele giro à vista financia a sua conta, né? Então essa é uma estratégia que poucas pessoas comentam, mas é uma ótima estratégia para você se manter firme no negócio, se manter com caixa sempre saudável, manter o seu caixa sempre líquido, né? Tendo liquidez para manter o seu negócio de pé. Que a gente sabe que o que mais quebra negócio hoje é a liquidez, né? É o caixa negativo, é faltar dinheiro. A gente sabe que tanto que isso é complexo aqui no Brasil. Tem muita carga tributária, enfim, isso aí é papo para outro vídeo. Mas manter a estratégia do atacado, ela te mantém vivo, ela te dá fôlego para você conseguir girar a sua operação, ok? Então, turma, fechamos as 4 dicas principais, né? Fechamos as 4 dicas primárias e agora vem a dica bônus, a 5ª dica, que é a última e muito importante, tá? Essa é de ouro, tá? Essa dica ela é de ouro. A gente já comentou tudo sobre venda, vai vender muito, que povo vai vender. Agora é época, né? Final de ano, Black Friday, Natal, é época de vender, é época de vender. Se você está vendo esse vídeo é porque você está pesquisando esse termo, você quer aprender a ganhar dinheiro com isso tudo, enquanto o pessoal está comprando, você está vendendo. Perfeito. Se todo mundo está comprando, se o ritmo agora aumenta muito, o que você pode fazer para se beneficiar disso para ano que vem, né? Quem está no jogo de venda, venda online principalmente, tem que se manter firme, não para agora. Você tem que se manter firme para daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos. Isso aqui que a gente comenta não é um joguinho de vender um pouco agora, parou de vender, começou a vender de novo. Não, é para você manter um negócio sólido, com vendas diárias. Vendas, vai vender esse mês, vai vender mês que vem, vai vender outro mês, talvez caia um pouco e aumente, mas é você se manter sólido, é você se manter no jogo na constância, tá? Então se você sabe que vai vender muito, que o tráfego vai aumentar muito, né, na loja, se você vai vender muito, agora você tem que conquistar seus clientes, né? Então mantenha, o que eu te falo agora nessa dica de ouro? Mande bilhetes, mande mensagens, use e abuse das estratégias que a Shopee te fornece, de chat, até mesmo, igual eu falei, a questão do bilhete, use e abuse dessa estratégia de mandar bilhetes para o cliente, falando para ele recomprar com você, né? Falando para ele te seguir no Instagram, se você tiver uma marca no Instagram, falando os benefícios do seu produto, você fidelizar esse cliente para ele recomprar de você depois. Porque, igual eu já comentei, o jogo não é de agora, o jogo não é para esse mês, o jogo é para você sobreviver daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos. Então, essa dica é uma dica de ouro, porque é uma dica de sobrevivência. Se você se mantém no jogo, no longo prazo você ganha. Você ganha de você mesmo. Então, aqui não é para, eu quero ganhar do fulano, eu tô vendendo mais que o cara tal, tô vendendo... Não, cara, aqui é para você se manter constante, ganhando de você a cada dia. Então, se você ganhou do seu eu de ontem, você já ganhou, você já está premiado já. O jogo é você ganhar de você mesmo todos os dias. Então, fez essas 5 estratégias, impossível a sua Black Friday não ser a melhor do ano, tá? Não ser a melhor da sua vida. Isso aqui eu te garanto, cara, eu te garanto. Pode me cobrar depois, pode me cobrar em janeiro, pode me cobrar depois de passar. Se você executar tudo o que eu te passei agora, impossível você não fazer a melhor Black. Vai ser a melhor Black da sua vida, ok? Então, turma, lembrando, se você quer aprender mais sobre tudo isso que eu te passei, tudo isso que eu te falei, as vagas do método VND estão abertas. Lá eu te ensino tudo isso, comento muito, tudo sobre isso. Temos lives exclusivas só para os alunos, tá? Se você também gostou do vídeo, gosta de conteúdos relacionados a isso, aproveita e já inscreva-se no canal, me segue no Instagram também, que eu posto stories diariamente lá relacionado à venda, Reels também todos os dias. Então, turma, é isso, um abraço, falou!